Candidato Robson Caldas de Oliveira vai iniciar o primeiro bloco apresentando a si mesmo e as suas propostas. Só um instante para a gente ver o início da contagem do tempo. Tempo. Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de todos e de todas. Agradeço aí quem veio participar desse debate, que é importante para a nossa comunidade acadêmica. É um momento privilegiado do IFB. Então, eu sou o professor Robson, estou gestor aqui do Campus São Sebastião desde 2019. Desde 2014, a gente tem um trabalho muito engajado para trazer coisas bacanas aqui para a comunidade, captando importantes projetos, orientando alunos, dando bolsas de estudos, trabalhando para melhorar a infraestrutura instalada no nosso campus. Com o nosso trabalho, junto com os técnicos administrativos, com os estudantes e com os professores, nós conseguimos congregar os diferentes colegiados para a finalidade do Instituto. Nós conseguimos importantes conquistas nesse período e a gente está aqui oferecendo a nossa candidatura para fazer mais e melhor, sempre para frente com o nosso campus. Hoje, nós temos um clima harmonioso entre os ambientes, os setores e os colegiados. Nós temos uma infraestrutura de mini usina de geração solar fotovoltaica instalada. Nós trabalhamos com sustentabilidade. Nós trabalhamos valorizando a mulher. Nós trabalhamos evitando situações de assédio, tanto de estudantes quanto de servidoras. Então, nós temos um trabalho engajado para melhorar a qualidade de vida e do trabalho e do estudo de todo mundo aqui do Campus São Sebastião. Então, sempre fui um extensionista e um pesquisador que tentou fazer o melhor para a nossa comunidade. E eu espero que vocês possam colocar lá na urna o número 19, né, confiando a nós, novamente, mais um mandato que foi pautado no último quadriênio, na busca ativa por estudantes. Então, a gente foi atrás dos estudantes durante a pandemia. A gente não desistiu do nosso estudante. A gente não desistiu do nosso orçamento, mesmo com o MEC de portas fechadas. Nós estamos construindo laboratórios novos para vocês no Centro de Formação Tecnológica. Nós fizemos importantes entregas, como a Ludoif. Nós temos a preocupação com o acesso e permanência dos estudantes, oferecendo o programa da Ludoif, que permite que as mulheres mães estudem e possam estar aqui na nossa escola. Agora, para a próxima gestão, pessoal, nós pretendemos fazer a implementação de um programa de mestrado profissional ou acadêmico. Nós pretendemos buscar recursos do orçamento para que a gente possa fazer as benfeitorias nos prédios que aqui estão. Já temos o trabalho em andamento para câmeras, cancelas e sistemas de monitoramento que estão sendo coordenados para o IFB pelo nosso campus. Nós estamos contando com o apoio de maioria dos colegiados, os professores, os técnicos administrativos estão conosco e os alunos aqui estão convidados a somar conosco, conhecendo as nossas propostas. Vejam o site do IFB, onde está lá o nosso plano de gestão, o que a gente fez e o que a gente está propondo. O tempo é pequeno, mas o trabalho é árduo e grande. Então, a gente espera que vocês conheçam cada candidato, que vocês perguntem para quem passou por ambas as gestões, que gestão que entregou mais para o Campus São Sebastião, tá? Para servir de comparativo também, para que vocês possam ter a melhor decisão do seu voto. Nós também queremos contar com a comunidade para trazer a população da RA de São Sebastião de volta para o campus. Nós fizemos importantes parcerias nesse período e a gente perdeu um pouquinho o vínculo com a pandemia. Então, nossa comunidade está engajada para fazer um trabalho bonito, para lotar esse campus de novo como era. Tá? Bem, pessoal, durante a pandemia, eu gostaria de falar também do trabalho árduo aqui dos nossos professores, dos nossos técnicos, para manter vocês aqui na nossa escola, com programas de empréstimos de computadores, com programas... Oi? Ah, não está pegando. Com programas de empréstimos de computadores, com programas de chips, de tablets. Entregamos cestas básicas na casa dos alunos com apoio dos servidores e do Centro Acadêmico de Pedagogia. A gente está entregando também, vai entregar no final do ano um projeto aqui já para início da construção da reforma da cantina em refeitório. Estamos atrás do auxílio alimentação para todo mundo. Os alunos do integrado do PROE já estão recebendo e a gente já está no diálogo para o financiamento próprio a partir do Ministério da Educação. Então, essa gestão do professor Robson, pessoal, a gestão com carinho, a gestão que pensa na comunidade. Nós temos articulação com a comunidade,
Nós temos um conselho gestor ativo, que fez mais de 24 reuniões de 2020 para cá, e antes tinha somente 2. Esse conselho gestor permitiu que a gente tivesse a iluminação do beco, a cessão do múltiplas funções. Acabou? Tempo. Ok, muito obrigado. Gente, só lembrar que não é permitido manifestação da plateia. Tempo. Volta, por favor. Tempo. Bom dia a todas, a todos. Sejam bem-vindos aí ao grande debate, um momento de suma importância na construção da democracia, dos espaços democráticos de direito e da escuta coletiva. Então, é com muita alegria que eu vejo esse auditório lotado de estudantes, de professores, de técnicos, e todos aqui para ouvir as opiniões e as ideias dos candidatos. Como deve ser, ideias claras, ideias limpas, sem preconceito, sem ataques pessoais e sem ofensas, como eu sofri nessa manhã. Estou aqui hoje para revelar para vocês que ontem à noite, um grupo de WhatsApp tentou se colocar a mim como um assediador do campus através da campanha do nosso rival Robson Caldas. Essa campanha eu não compactuo. Eu compactuo com campanhas de demonstrações de ideias, de direitos, e não de ataques pessoais e ataques coletivos. Tá? Então, eu quero deixar aqui bem claro que abri uma denúncia na Comissão Central, que abri uma denúncia lá na Procuradoria, que sentarei com o procurador para tomar todas as medidas cabíveis contra o servidor Robson e contra todos que estiverem envolvidos nessa calúnia que eu sofri. Não é de hoje. Na eleição passada foi a mesma coisa. Eu só descobri depois que eu tinha sido colocado como tendo engravidado uma estudante no campus, na eleição passada. E eu descobri através da mãe da minha filha. Quando eu entrei aqui, eu tinha uma filha e a mãe dela veio estudar aqui logo após. Minha filha tem 14 anos, eu entrei há 10 anos, um pouco menos de 10 anos no campus. Então, essa campanha suja, baixa e restrita, eu não vou aceitar e não compactuo mais. Tá? Então, deixo aqui bem claro. Agora, eu vou falar um pouco de por que eu vim para a educação e por que eu escolhi o campus São Sebastião. Eu escolhi estar aqui. E por que nosso símbolo é eu escolho o IFB e tenho orgulho de ser São Sebas? Porque esse campus foi escolhido. Porque desde o início, desde a fundação desse campus, esse foi um campus de luta, esse foi um campus de reivindicação, foi um campus colocado numa comunidade que, historicamente, tem lutas e tem batalhas para ter os aparatos públicos aqui. Podem ver que São Sebastião não conta com muitos aparatos públicos, e o IFB foi um dos maiores dele, e é o primeiro aparato público federal dentro de São Sebastião. Defendi com unhas e dentes, quando, em 2016, houve o maior corte da história do Instituto Federal. E aí, a gente juntou todos os estudantes. Como eu tenho passado em sala e avisado, eu não me furto em falar das coisas boas e das coisas ruins que acontecem. Lá em 2016, quando fiquei sabendo do corte, reuni todos os estudantes nesse mesmo auditório aqui, que na época ainda era inteiro e não acabado como está hoje, para que a gente decidisse o que fazer. E a gente decidiu coletivamente em ter uma audiência pública aqui no campus. Passei nas ruas, passei no trio elétrico, sentei com administradores e, mesmo sendo contrário à reitoria, a gente realizou uma audiência pública dentro do auditório, contando com mais de 2.000 pessoas da comunidade de São Sebastião. Com isso, no ginásio, desculpa. Com isso, a gente conseguiu manter e rever o orçamento. No ano que foi muito difícil, principalmente para mim, pois eu sou, e vocês podem acompanhar meu dia a dia, sempre estou sentado com os terceirizados, sempre ando com eles, sei das dificuldades, e naquele ano tivemos que demitir terceirizados. Sentei com todos e fiz uma promessa, que até o final da minha gestão eu contrataria todos de volta. Sentem com os terceirizados e perguntem se eu não contratei todos de volta. Foi uma gestão difícil, foi uma gestão truculenta, foi uma gestão que tivemos que trabalhar muito. E por isso está aqui a Luciana Dourado, que participou junto comigo, e eu agradeço imensamente a força que ela nos deu. Porque todas as nossas elucidações, todas as nossas loucuras, pensando em rever o orçamento do campus, sobrava na mão da professora Luciana, e ela esteve do meu lado e esteve sofrendo junto comigo, mas nós conseguimos reerguer o campus. Entregamos diversos laboratórios através do CT Infra, grupo de pesquisa que pegou o recurso que conseguimos através da reitoria, foi o grupo do professor Robson Caldas. Não preciso esconder isso, porque eu não preciso desvalorizar o trabalho de ninguém. Tivemos um trabalho coletivo,
O grupo de pesquisa do professor Robson Caldas era o mais estruturado do campus à época, e através do recurso destinado para os campi do CT Infra, que era um recurso conseguido pela reitoria, nós conseguimos equipar ludoteca, laboratório de biologia, laboratório de química, laboratório de robótica e aplicativos. Então, não desmereço o trabalho de ninguém. Trabalho duro para ter meu brilho. Não preciso apagar o brilho de ninguém. E assim vou continuar, tá? Ouvindo os estudantes, trabalhando duro e fazendo o IF crescer, porque a comunidade de São Sebastião merece um instituto que seja humano, respeitoso e integral. Ok. Gostaria de lembrar a regra de não ter manifestação da plateia. Viu, gente? Se a gente continuar assim, a gente pode ter até a interrupção do debate, porque isso é uma regra da resolução. O candidato Robson pediu o direito de resposta por causa do conteúdo do início da apresentação do candidato Fernando e foi concedida. Nós vamos contar o tempo de 1 minuto para o direito de resposta. Tempo. Olá, pessoal. Só para esclarecer que essa notícia falaciosa do candidato Fernando acerca... Pessoal, respeito, por favor. Acerca de movimentações minhas para acusá-lo de qualquer coisa que seja, não existe. Tá? Não sei de onde veio isso. Aproveito para reconhecer aqui, professor, o elogio que fez ao nosso grupo, porque o senhor postou outro dia um negócio que parecia que o senhor tinha conseguido, ninguém tinha trabalhado naquilo, e foi o nosso grupo de pesquisa que conseguiu montar os laboratórios. Né? Afinal, o senhor nunca desenvolveu nenhum projeto aqui, nunca trouxe R$1 de projeto, o senhor nunca orientou um aluno aqui. Então, aqui, eu agradeço a homenagem que o senhor fez ao nosso grupo de pesquisa. Tá? E sinto muito que o senhor, em vez de fazer propostas no seu tempo, o senhor trouxe a baixeza que eu estou vendo nos últimos dias e que a gente, inclusive, fez uma denúncia contra o senhor. Vamos proceder agora ao início do segundo bloco. Pessoal, estamos aqui deliberando na comissão porque a questão é a seguinte, o candidato Fernando pediu um direito de resposta. Se nós conduzirmos o debate, os candidatos conduzirem o debate citando, né, de forma ofensiva o outro candidato, nós vamos ficar nisso. Cada hora um vai pedir um direito de resposta. Então, assim, nós vamos conceder, viu, candidato Fernando, mas nós pedimos que o direito de resposta não venha ofender o outro candidato, né? Porque realmente não é esse o rumo do debate que a gente sonha para o nosso campus. Ok? Então, você vai levantar? Espera aí. Dá uma olhadinha ali para você ver quando começa. Tá, beleza. Pode ir. Então, gente, em respeito a vocês, não vou responder diretamente ao professor. Como eu falei, eu confio no julgamento de todos e confio num debate que seja limpo e justo. Eu só coloquei isso aqui porque hoje eu acordei com um monte de mensagens no meu WhatsApp de apoiadores e de alunas falando sobre esse tema. Então, coloquei aqui para vocês tudo que foi falado. Quanto aos laboratórios que o professor Robson disse, eu falei aqui no início, foi sim o grupo de pesquisa dele, mas através de recursos conquistados pela direção. Então, quando diz que não colocamos nenhum real, a gente conseguiu mais de R$360 mil para a construção dos laboratórios. Só que a direção não faz nada sozinho, professor. Apesar do que você tenta pregar, a gente conta com o apoio de muita gente. E, no caso em questão, a coordenadora foi a professora Laura, que aqui está, e quem montou o laboratório de biologia foi o professor Zé Geraldo, quem montou o laboratório de química foi o Leandro, quem montou o laboratório de robótica foi o professor Josimar, quem montou a ludoteca foi a professora Mônica, com auxílio de outros, e nesse tempo de gestão...
Eu não estou tendo acesso ao cronômetro, eu tenho que ficar assim, na verdade. Desculpa, gente. Passou 3 décimos de segundo. Podemos continuar, então, para o segundo bloco? Segundo bloco, perguntas entre os candidatos. Cada candidato poderá dirigir uma pergunta previamente elaborada ao candidato concorrente em 2 rodadas distintas. Será realizado o sorteio para definir qual candidato perguntará primeiro. Posteriormente, as perguntas serão feitas alternadamente entre os candidatos. Para a formulação da pergunta, o candidato terá até 1 minuto. Para a resposta, o outro candidato terá até 3 minutos. Caso o primeiro candidato que fez a pergunta queira uma réplica, ele terá até 1 minuto para a réplica. A réplica não é obrigatória, ok? Vamos, então, fazer o sorteio. Candidato Fernando Barbosa Vitor da Silva inicia perguntando para o candidato Robson. Então, o senhor vai ter 1 minuto para fazer a pergunta. Tempo. A pergunta que eu quero fazer é desde 2014, entramos juntos nesse campus, não entrei um pouco antes, o senhor entrou. Completaremos aí 10 anos de gestão de campus, na verdade. Nesses 10 anos, o senhor não deu aula. 1 ano de aula em 10 anos. O que te levou a fazer um concurso para docente do Instituto Federal de Brasília, se não foi para estar em sala de aula junto com os nossos estudantes? Bem, pessoal... Espera aí, Robson. Tempo. Bem, pessoal, o nosso concurso, né, para professor, eu trabalhei enquanto professor aqui do campus São Sebastião há muitos anos, trabalhando concomitantemente com assessoria no MEC. Tá? Eu vinha das aulas de Química para todas as turmas, ia para o MEC, voltava, viajava o Brasil, voltava, sempre nesta pegada. Tive um curto período que eu estava sendo muito demandado, que aí eu tive um substituto, né, aqui no MEC. E depois que eu assumi a gestão, eu comecei o meu mandato dando aula, né? Inclusive, eu recebi até um conselho do próprio professor Fernando para que eu arrumasse o substituto logo, porque é difícil dar aula e gerir junto. Né? Então, não sei se ele está lembrado disso, né? Porque realmente ele também teve essa dificuldade e melhorou quando ele arrumou um substituto. Porque, assim, o aluno para nós é a primeira parte. Então, se a gente der uma aula meia boca, der mancada com o aluno, não é bacana. Né? Hoje, nós temos uma substituta, que é a professora Rosineide, né? Que está substituindo maravilhosamente a nós na docência. Né? Mas não estar em sala de aula não significa que a gente não se preocupa com vocês. Tá? Nós montamos importantes laboratórios, nós fazemos políticas acadêmicas, nós orientamos alunos de PIBIC, tá? Nós fazemos melhorias na infraestrutura do campus, então tudo pensando no aluno. Tá? Então a docência é só um dos eixos da atuação do professor EBTT. Então, se o professor quer fazer uma desvirtuação da nossa competência por conta de a gente não estar atuando em sala de aula momentaneamente, eu acho isso daí um argumento muito fraco. Tá? A gente está à disposição, coordenamos importantes projetos, inclusive fazendo gestão. Então, esse projeto aqui é o projeto das vivericultoras. Então, a gente executou esse projeto por 4 anos, capacitando um monte de gente. Né? Então, isso, eu atuando na gestão. Nós somos membro do Conselho Superior, representando os diretores gerais, atuando na gestão. Nós estamos aí engajados para trazer coisas boas para São Sebastião. Eu trabalho de domingo a domingo aqui, pessoal. Faço São Sebastião chegar ao Brasil inteiro. Então, não adianta relativizar, porque momentaneamente não estou em sala de aula, que eu não me preocupo com os alunos. Tá? A gente está preocupado com vocês e a gente vem trabalhando arduamente por vocês. Tá? E, nesse sentido, pessoal, saibam que a gente vai estar empenhado para que o curso de desenvolvimento de sistemas educacionais se consolide, entregando 2 laboratórios novos, um laboratório maker e um laboratório de aplicativos e jogos digitais. Nós estamos trabalhando para consolidar a pedagogia, entregando ali um laboratório, uma ludoteca nova, com espaço de amamentação, com banheiros, com trocadores de fraldas. Nós estamos empenhados em fazer o curso de pedagogia e de letras português um espaço de multiletramentos para vocês trabalharem.
Todos os cursos também vão usar um estúdio de audiovisual, que vai ter sala de música e Obrigado. Então, nos preocupamos com os alunos. O candidato Fernando vai querer réplica? Isso, tempo. Então, gente, quando eu fiz o concurso para cá, e essa foi a questão que não foi respondida, eu vim para ser docente. Estar em cargo de gestão é um cargo temporário. E, por isso, não acredito em reeleição, de quem quer que seja, em qualquer nível. Eu acho que a gente tem que voltar para a sala de aula, se reoxigenar, se aproximar dos estudantes, que são o foco principal, para que a gente entenda quais as dificuldades e quais as demandas que tem reais. Então, propomos hoje passar em sala, olhar como estão as salas. Quando eu vejo o candidato falando sobre melhoria de infraestrutura, me parece que ele não olha para cima da cabeça dele. Então, quando eu vejo ele falando que melhorou a infraestrutura, parece que ele não entra em sala de aula, eu não consigo dar minha aula, eu não consigo passar um filme para os alunos dentro de sala de aula, porque as cortinas foram arrebentadas, porque os alunos têm que colocar saco de lixo nas janelas. Então, vamos mudar essa realidade. Proponho que a gente invista em sala de aula, que a gente coloque os nossos recursos, os nossos empenhos dentro de sala de aula, porque é ali que os estudantes estão. Então, passe dentro das salas de aula. Pessoal, eu queria só orientar os candidatos que, segundo a resolução, perguntas de caráter pessoal, né, elas devem ser evitadas. Acho que a gente precisa se ater às propostas, certo? Para a gente ter um debate bem mais fluido. Acho que o debate de ontem da reitoria foi um exemplo nesse sentido para nós, né? Então, eu queria pedir essa atenção dos candidatos. Agora, o candidato Robson pergunta para o candidato Fernando. 1 minuto para a pergunta. Ok. Tempo. Espera aí. Só um minutinho. Desculpa. Sim, o Robson pediu o direito de resposta, devido ao conteúdo da fala do Fernando, e a comissão negou. Pode. Bem, o professor Fernando, ele gosta de dizer para os colegas que é um grande pesquisador, tal, mas eu gostaria que ele explicasse aqui para a comunidade quais os projetos que ele trouxe aqui para o campus, que ele cadastrou, quais os alunos que ele orientou, o que ele melhorou de infraestrutura com esses projetos dele, o que ele desenvolveu com esses projetos de pesquisa, se ele orientou aluno de ensino médio, curso superior, ou se somente ele diz que ele é um grande pesquisador. Obrigado. Pode. Então, gente, obrigado pela pergunta, professor Robson. Afirmo, e no momento não sou um grande pesquisador, pois as minhas publicações estão paradas realmente. Mas tenho publicações em Qualizar, respeitada no mundo inteiro. Organizo um congresso, um evento na Grécia, que é um dos maiores congressos de física do mundo. Somente 3 brasileiros organizam esse congresso, e eu sou um deles. Então, acredito que sou muito respeitado na minha área. E sim, estou parado, porque estou num campus que não tem minha área. É um campus que é voltado para o ensino, para a educação. Então, nós temos o curso de letras, de pedagogia e de secretariado. Não consigo orientar alunos nessa área, infelizmente, mas orientei em Taguatinga, que tem um curso de física. Orientei alunos do ensino médio como monitores. Eu sempre tive monitores na minha turma, inclusive recebi um abraço e um carinho muito especial do Francisco, que formou em física. Ele foi meu monitor de física aqui, formou em física e voltou como estagiário aqui para trabalhar comigo. E ele me mandou um abraço muito especial, e também lembrou do senhor, tá? Ele mandou um abraço para o senhor também. Então, eu oriento, procuro estar com meus alunos. Quanto a projetos que eu trouxe, tentei sim. Ganhei um projeto da FAP-DF, está lá a tentativa de cadastro dele aqui no IFB. Mas, como sempre, as burocracias do IFB me impediu de cadastrar e eu desisti de fazer o cadastro. A professora Eneide está aqui, ela era a coordenadora de pesquisa à época que eu enviei o cadastro. A mesma proposta que eu tinha acabado de receber recursos da FAP foi negado no IFB,
pedindo para que eu alterasse minha metodologia de ensino. Desisti de cadastrar pesquisa no IFB. Então, faço pesquisa por conta própria, minhas salas, rodo meus programas, tenho meu orientador que conversa até hoje, trabalho com ele e estamos em vias de publicar algum artigo, sim. Tá? Então, sim, fiquei afastado, mas volto agora a trabalhar e oriento qualquer aluno que queira ser orientado na área de física, que o senhor mesmo sabe, é uma área que é pouco atrativa para os nossos estudantes do ensino médio e nada atrativo para os nossos estudantes do curso superior nesse campus. Então, continuo trabalhando, não me ofendo quando o senhor diz sobre grande pesquisador, porque a pesquisa se faz em tijolos. Quem é pesquisador sabe, eu não construo um muro, eu coloco um tijolo dentro do muro e assim eu vou evoluindo com a pesquisa, não só no Brasil, mas no mundo, pois você pode pesquisar aí, pode olhar. Inclusive, acabei de solicitar recursos para esse congresso na Grécia e vou pedir o afastamento para ir para lá uma semana para apresentar o projeto que eu tenho aqui e fazer a organização do evento lá, como referi dos projetos apresentados. Ok. Candidato, gostaria da réplica? Sim. Tempo. Só para esclarecer, pessoal, que sou da área de Química e não tem nada a ver com campus, mas orientamos aqui alunos de Tecnologia e Secretariado, trabalho premiado dentro do Conecta IF. Nós orientamos alunas de ensino médio, trabalho premiado no Congresso de Iniciação Científica da UNB. Nós orientamos alunos do Campus Gama, 2 alunos aqui, alunos do Campus Planaltina aqui. Então, tem como fazer pesquisa no IFB, sim. Tá? Basta querer. Tem como trazer recursos para o IFB? Sim. Basta querer. Por que não foi feito, então, esse congresso aqui no Campus São Sebastião, no campus que tem física? Seria muito interessante trazer essas oportunidades. Não necessariamente congresso internacional, mas algum evento que o senhor pudesse organizar. O senhor, todos os eventos acadêmicos, eu não vejo o senhor participando, auxiliando o campus. Então, eu gostaria muito que o senhor participasse, trouxesse muitos recursos de pesquisa e orientasse muitos alunos, que nem o professor Robson sempre fez e prosseguirá fazendo. Tempo. Informar a plateia que o candidato Fernando pediu o direito de resposta, mas foi negado. Vamos agora, novamente, segunda rodada de perguntas entre os candidatos. Candidato 1, Fernando, pergunta para o candidato Robson. Então, gente, quando ele falou assim, a comissão não me deu direito, mas responderei assim mesmo. Foi eu que criei o primeiro Semana de Ciência e Tecnologia aqui do campus. Eu estive junto na organização do Conecta IF, do primeiro Conecta IF. A gente idealizou o Conecta IF. Então, estou sim, Robson, aqui. A gente ajudou nas construções de vários espaços coletivos aqui, como está ali a professora Carol e a professora Luciana, que criou do mundo... Esqueci o nome, desculpa, a Feira dos Países. E ajudamos lá e auxiliamos, sim. E, volto a dizer, sempre orientei aluno e sempre estive aqui à disposição para orientar os alunos. Agora, pergunto a você, diz que não tem recurso. Eu queria saber quanto foi gasto durante a sua gestão na horta, que hoje está abandonada. Tempo. Na horta. Ele usou o tempo, né? Ele usou o tempo dele. Pessoal, o candidato Fernando usou o tempo de fala dele. Então, candidato Robson, por favor. Bem, pessoal, só para esclarecer que o nosso grupo, o Núcleo de Estudos Agroecológicos, captou muitos recursos com o edital do CNPq de 200 mil, ofertando bolsas, ofertando insumos e ofertando uma infraestrutura para o campus. Depois executamos uma emenda, eu como coordenador, da deputada Érica Cocai, de mais 200 mil. A gente terminou a conclusão dos trabalhos no dezembro do ano passado. Tá? A gente agora vai abrir um chamamento público para fazer mais cursos aqui. E por esse projeto, além de dar as bolsas, nós possibilitamos formar 6 turmas do curso de Vivericultura para mulheres, trabalhando a questão do empoderamento e enfrentamento à violência contra a mulher. Nós fizemos 4 cursos para construir cisternas no campus, para ter a sustentabilidade da irrigação, para não ter custo da CAERT, uma vez que quando a gente começou o projeto,
A gente foi abruptamente interrompido por conta da seca, inclusive com o diretor proibindo a gente de continuar fazendo os nossos trabalhos. A gente também fez a implementação, curso para implementar o viveiro, curso para construir o depósito do NEA. Fizemos formações com os alunos de ensino médio, junto à professora Tereza Bernadette, para construir a sala da árvore, né? Então, a gente aplicou muito bem os recursos, fizemos as devidas prestações de contas para a Prex. Tá? Aqui eu tenho pessoas muito valorosas que nos ajudaram, como a professora Vera, com a professora Laura, que infelizmente não pode se manifestar por estar aqui na comissão. Então, eu não vou cair nessa casca de banana, porque a comunidade que acompanhou esses projetos sabe muito bem o que foi feito. Tá? E, momentaneamente, o projeto foi encerrado, e, após o período eleitoral, né, a gente vai abrir um chamamento público para chamar parcerias, né, que a gente fez aqui para o Campus São Sebastião, como Emater, como Senar, né, que são da área rural, Campus Planaltina, Campus Brasília, para depois a gente trazer novos cursos, espaço terapêutico Chá da Terra, né, para trazer novamente os cursos aqui para o nosso campus, né, porque há demanda, há necessidade, a gente mapeou e a gente vai ofertar essas formações para os nossos alunos. Tá? Bem, além disso, eu gostaria de falar mais propostas do professor Robson para a área de sustentabilidade. Vocês sabiam que antes da gestão do professor Robson, o campus era todo um vazio, sem árvores? A gente fez diversas campanhas de arborização com os estudantes, com a comunidade, para plantar as árvores que aqui estão. Vamos retomar esse processo com vocês. Tá? A gente sempre esteve engajado por um campus mais verde, por um campus mais sustentável. Vamos implementar uma 4ª mini usina de geração solar fotovoltaica. Hoje a gente paga metade da fatura que pagava em 2019. E só para complementar uma coisa que o professor falou no finalzinho, a gente está atento, sim, à situação da infraestrutura do campus. Então, nos deixa muito triste que o professor fale isso na frente dos nossos técnicos, que são tão engajados, que veem o nosso trabalho aqui, a nossa batalha diária para manter o campus funcionando. Tá? A gente só não teve orçamento, né? Diminuiu de 2014 para cá, e esse é o fato. O candidato Fernando vai usar a réplica. Então, pessoal, esse último ponto da fala, valorizo sim muitos técnicos e vejo de perto a dificuldade que eles têm, e principalmente quando o professor diz que o campus não tem orçamento. Ele acabou de falar que gastou mais de R$400 mil em horta. Por que não gastou reformando o auditório ou reformando as salas de aula? Por que não entregou esse dinheiro na mão dos técnicos para que isso pudesse ser feito? Então, essas as perguntas que eu coloco e que eu levanto quando eu passo em sala de aula. Então, não é que não tem recurso, não tem, é prioridade. E por que não tem? Porque os estudantes não são mais ouvidos. Quantas vezes a gente teve alguma assembleia aqui para que os estudantes definissem para onde ia o orçamento do campus? Para que os estudantes definissem para onde ia o orçamento estudantil, que é direito dos estudantes. Então, essas assembleias seriam importantes e essas foram as escutas que a gente tinha durante a nossa gestão. E, por isso, a gente fez um trabalho muito primoroso. As árvores, Robson, foi plantado na nossa gestão. A professora Blenda estava lá e várias outras. A gente buscou as mudas lá no Tempo. O professor Robson pediu o direito de resposta e a comissão negou. Agora, candidato Robson pergunta para o candidato Fernando. Bem, pessoal, agora eu vou fazer que nem ele fez, né? Vou aproveitar uma pergunta para falar que eu acho que o professor não sabe como é que trabalha o gestor, né? O recurso de emenda eu vou usar para outras prioridades. Aí eu vou preso, né, professor? Cada recurso vem carimbado. Acho que o senhor não passou pela gestão, pelo jeito, né? Bem, vamos lá. Na gestão do... Vamos lá, pessoal. Dá uma paradinha no tempo aí, gente. Não, a questão da manifestação da plateia. A manifestação da plateia, gente. Ele parou também, Fernando. Assim que parou, ele parou. Pode continuar. Obrigado. Eu gostaria de saber da gestão do professor Fernando. A gente teve uma articulação e um conselho gestor muito forte na nossa comunidade. Trouxemos calçadas acessíveis, trouxemos iluminação do beco, trouxemos a questão da seção do múltiplas. Então, a gente está muito interessado em melhorar a infraestrutura do bairro e do campus, né? Também tivemos cuidado com os alunos, e hoje os alunos podem estacionar seus carros dentro do campus. Isso nunca aconteceu. Então, gostaria de saber do professor Fernando, qual que é a articulação dele com a comunidade, o que ele pensa para a segurança?
3 minutos. Como sempre, o professor menospreza o trabalho dos outros. A construção das calçadas, eu estive presente na reunião em 2019, quando o líder comunitário aqui da comunidade juntou nós todos, junto com o deputado Júlio Mendes, para pedir a construção e o respeito à URB 114, que é a URB que rege a região desse bairro aqui, tá? Do São Bartolomeu. Então, respeito o trabalho das pessoas. Agora, quanto às emendas, sim, professor, eu entendo que as emendas têm que vir carimbada, mas quem pede a emenda sou eu. Então, eu, quanto diretor, vou lá e peço a emenda para minhas prioridades. E se eu for pedir uma emenda para deputado, vai ser uma emenda para reformar a sala de aula, vai ser uma emenda para reformar o auditório, vai ser uma emenda para colocar mais segurança dentro do campus. Então, esse é o estilo de emenda que eu quero para cá. E não o deputado impor uma emenda dentro do campus São Sebastião. Aqui quem manda é o diretor, não deputados, não reitores. O diretor tem autonomia para escolher onde vai o recurso, sim. Só que ele tem que ir lá e pedir esse recurso. Então, quando se coloca emendas aqui, vêm sim carimbadas. As emendas chegam carimbadas. Tanto é que a nossa do CT Infra veio para os laboratórios. Os laboratórios foram construídos. Então, isso que eu quero esclarecer. Quanto à proposta, segurança. Ao contrário do que está sendo feito hoje, segurança nesse campus foi uma discussão antiga. A gente tinha, na nossa gestão aqui, o batalhão escolar, que ficava aqui dentro. Ele fazia ronda e entrava ali. Tem a salinha dele, tem a plaquinha lá até hoje, fica dentro do Centro de Múltiplas Funções. Hoje nós não vemos mais a viatura do batalhão escolar aqui no campus. Está se planejando hoje demitir os servidores da segurança. Então, fala em segurança, mas está lá, demitindo os servidores da segurança. Nós não temos orçamento, professor. O orçamento do campus reduziu de 2019 para cá drasticamente. O campus São Sebastião deixou de ser, entre os campos igual, o maior orçamento, para em 2023 ser o menor orçamento entre os campos igual. Então, por isso a gente tem passado dificuldades. Trabalhar com orçamento curto, eu sei que é difícil, mas temos que mudar essa realidade, colocar alunos para dentro, ir nas comunidades, passar de porta em porta, oferecendo vagas para os nossos estudantes, passar nos colégios, dizendo que aqui tem um curso superior. Esse ano, pela primeira vez na história, o curso superior de letras não completou suas vagas. O que será que isso tem acontecido? Por que isso está acontecendo? Será que falta um pouco de engajamento? Quando entramos aqui, nós íamos na rodoviária panfletar. Entregávamos panfletinhos nas rodoviárias, informando que existia o IFB aqui. Hoje eu ando, eu sou morador de São Sebastião, pego minha bicicleta e venho para cá. Converso com diversos setores da comunidade, converso com a associação comercial. Fechei diversas parcerias aqui para que os nossos alunos fizessem estágio aqui, principalmente os nossos alunos do ensino médio, onde os estágios eram adequados aos horários dele. Hoje a gente não tem mais isso. Recebi aqui o Florindo Ribeiro, que foi um grande parceiro do IFB, e ele disse que o programa de estágio dele terminou na sua gestão. Então, essas coisas eu vou trazer de volta. Estágio, busca por emendas parlamentares para o local certo e trabalhar para que a gente aumente o nosso orçamento. Agora nós vamos... Você tem o direito de réplica. 1 minuto. Tá, só para esclarecer, pessoal, o professor Fernando pode dizer quais emendas que ele conseguiu, que eu não conheço. Quais as parcerias que ele conseguiu, porque eu também não conheço. Então, ele pode até esclarecer, pode pedir até o direito de fala aí, de novo, esclarecer para vocês, porque eu não conheço. Tá? E outra coisa, pessoal, a gente pede emenda, né, a gente trabalhou cooperativamente com os campi, né, para a gente ver as prioridades e pedimos as emendas. Tá? Essa emenda em específico que foi mencionada, a comunidade que nos trouxe. O professor Fernando bateu no meu ombrinho e falou, nossa, meus parabéns para o senhor, vamos executar um projeto massa aqui. Agora está defenestrando o projeto. Então, pessoal, a gente está preocupado, conseguimos emendas para placa fotovoltaica, conseguimos emendas para o CFT, conseguimos emenda para Laboratório Maker, com os equipamentos já estão chegando, para projeto de biodigestores, e para a parte de segurança, o batalhão escolar não está mais funcionando aqui por um simples motivo, porque o GDF desmontou o projeto do batalhão escolar, simples assim, não foi uma opção nossa. A gente foi atrás e eles falaram que não tinha mais condições de ficar. Tempo. Pessoal, vamos agora passar para o intervalo de 3 minutos. Eu peço que já coloque aí para mim, por favor, o cronômetro, 3 minutos. E vamos retornar depois para o terceiro bloco. Pessoal, deu o tempo do intervalo, demos até 22 segundos a mais. Vamos lá, pode... Vamos retornar para o nosso debate. Essa próxima rodada, vamos lá, pessoal, vamos sentar? Essa próxima rodada, eu tenho certeza,
Vamos nos assentar. Tenho certeza que essa próxima rodada é de grande interesse da querida comunidade do Campo São Sebastião, porque nós vamos passar as perguntas da comunidade acadêmica, certo? Então, agora, sim, foco muito nas propostas, não é mesmo, candidatos? Foco na proposta, foco no futuro, foco realmente no que nós temos de proposta, caso um dos senhores seja eleito. Nós vamos começar. Vamos lá? Eu peço para os nossos queridos colegas e estudantes que vamos nos quietando. Agora, no momento, só os colegas, né? Fabiana, vamos sentando. Vamos lá. Pessoal, vamos proceder à ordem do sorteio das respostas dos candidatos da mesma forma como nós fizemos antes. Cada uma das perguntas será respondida por todos os candidatos mediante ordem definida em sorteio. Então, não existe isso. Se uma pergunta for direcionada apenas para um candidato, eu, como mediadora, vou fazer de uma forma que ela seja para os dois. Não vou mudar a pergunta, mas não vou direcionar para um candidato, porque os dois têm que responder todas as perguntas, ok? Após as respostas dos candidatos, o mediador fará a leitura da próxima pergunta, invertendo a ordem da resposta nas perguntas seguintes. Ou seja, o candidato sorteado para começar a responder, depois ele vai ser o segundo a responder, e assim a gente vai fazendo essa troca. Quem vai ler a pergunta para o candidato será o mediador, eu, no caso, a mediadora. Na sequência, o candidato terá 2 minutos para responder, e serão sorteadas 6 perguntas, sendo 2 de cada segmento. 2 do primeiro segmento, discentes, segundo segmento, técnicos, terceiro segmento, docentes. Ok? Não havendo perguntas de algum dos segmentos, poderão ser sorteadas perguntas enviadas pelos demais segmentos. Entretanto, para esse primeiro debate, nós temos, sim, perguntas suficientes de todos os segmentos. Podemos começar? Ficaram claras as regras, candidatos? Então, a primeira coisa, nosso sorteio. Só para vocês verem que tem os dois. Primeiro a responder vai ser o candidato Robson Caldas. Vamos agora proceder ao sorteio do primeiro segmento. Dos estudantes. É o que mais tem perguntas, viu, pessoal? Vamos lá, então? Tchan, 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 tchan. Primeira pergunta. Pergunta grande. Prestem atenção. Qual planejamento tem em vista para apoiar os estudantes de graduação em visitas técnicas, congressos, que uma vez que alguns estudantes precisaram de apoio para um congresso e foi negado? Em 2018, o IFB dava total apoio para os alunos, até mesmo na idas aos Conecta IF. E ano passado, infelizmente, cada aluno foi por si. Candidato Robson tem 2 minutos para responder. Bem, pessoal, sobre o Conecta IF, a gente ofertou o transporte no ano passado. Eu não entendi essa pergunta. Mas, em relação ao apoio para congressos, a gente sempre apoiou quando a gente teve condições, né? Condições de seguro, condições de orçamento. E a gente, inclusive, antes, tinha uma rubrica na política de assistência estudantil que a gente tinha orçamento disponível e dava o auxílio técnico-científico. Acontece que a política mudou. A política privilegia os auxílios permanência e emergencial, né? Fato que, às vezes, é de desconhecimento, né? Quando se fala para o pessoal escolher onde vai se aplicar a política de assistência estudantil. Então, tem que se ler a política, saber como é que é a política, porque o que a gente vai privilegiar é o auxílio emergencial e o auxílio permanência, incluindo as renovações. As renovações são parte importante desse processo. A gente fomenta
congressos científicos aqui no nosso campus, a gente dá apoio para os estudantes, a gente sempre esteve ao lado dos estudantes, recebe as representações estudantis, só que é muito fácil eu jogar uma proposta vazia de que eu vou dar apoio, e não é assim que funciona. Tá? A gente tem que fazer uma gestão responsável e de acordo com o orçamento do campus e as capacidades do campus. Agora, a gente sempre está à disposição para atender os estudantes, a gente já conseguiu dar ônibus para congresso, dar combustível, dar motorista, e outras vezes a gente não conseguiu, sendo bem transparente com eles. Tá? Às vezes são coisas que estão além das nossas capacidades, mas isso não significa que a gente não esteja engajado para isso. Tá? E sobre a política de assistência estudantil, é importante frisar, pessoal, que a gente tem uma fila de pessoas ainda para receber. Então, chegou uma recomposição do orçamento, que a gente vai atender um pouquinho dessa fila, né? E, infelizmente, eu quero chegar num dia em que a gente tenha pouca gente vulnerável e que sobre mais recursos para a gente fazer esses outros programas. Obrigado. Então, pessoal, pergunta super interessante, porque o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia passa por todos os eixos, inclusive a participação em congressos e eventos científicos ou não científicos, como os encontros dos estudantes de letras e dos estudantes de pedagogia e de secretariado, que acontecem anualmente em diversos estados do país. Conseguir enviar os estudantes para lá passa por conseguir recursos. E como vamos conseguir recursos? Aumentando o número de estudantes e reduzindo a evasão. Hoje a evasão do campus é muito alta e o número de entradas é muito baixo. Então, a gente precisa trabalhar nesses eixos para garantir recursos para o campus. O campus, como eu disse, perdeu o recurso de 2019 a 2023, saindo de o campus com maior orçamento entre os campos iguais para o campus de menor orçamento entre os campos iguais. Ao contrário do que aconteceu com o campus estrutural. O campus estrutural era o campus que tinha o menor orçamento dentre os campi do IFB e hoje ocupa a posição que era de São Sebastião, tendo o maior orçamento. Graças a isso, lá com a direção, com o planejamento, com reuniões coletivas, trabalhando sério, o campus se encontra reformado, com os ônibus com seguro e mandando alguns estudantes para congressos pelo país. Então, lá se conseguiu o orçamento. Esse é o ponto-chave, conseguir orçamento. Como vamos fazer? Trabalhando, pegando e divulgando. Divulgando o IFB, trabalhando para reter o aluno aqui e fazendo com que nossa eficiência aumente, que nossa relação aluno-professor aumente. Assim, a gente consegue cumprir a matriz CONIF e consegue aumentar o orçamento do campus. Vindo o orçamento para o campus, a gente consegue liberar os alunos para essas coisas. A política de assistência estudantil mudou só dentro do IFB, tá, gente? A política de assistência estudantil ela é baseada em um decreto e foi muito bem colocado pela professora Verusca ontem, durante o debate da reitoria. Então, a gente tem um decreto que fala sobre a política de assistência estudantil e, dentro desse decreto, inclui todas essas performances. Por que mudou dentro do IFB? Porque, novamente, não foi escutado os estudantes. Se os estudantes tivessem sido ouvidos, eles decidiriam. Vamos agora proceder ao sorteio da segunda pergunta do segmento dos estudantes. Agora, o primeiro a responder será o candidato Fernando. Gostaria de saber se tem algum projeto para ter uma graduação em TI no campus São Sebastião. O senhor terá 2 minutos. Então, gente, atualmente eu desconheço um projeto nesse sentido, até mesmo porque o campus foi planejado lá atrás para ter esses cursos que aqui estão hoje. Então, a gente planejou lá atrás e fez chegar no campus hoje com contratações de servidores, técnicos e professores para a estrutura que temos hoje. Nada impede de se fazer uma chamada pública e tentar definir novos eixos. Mas isso é de grande dificuldade, visto que o nosso corpo docente está formado. E o nosso corpo docente hoje é para as áreas que tem seguido, que foram decididos lá atrás, antes mesmo da chegada do professor Fernando aqui no campus São Sebastião. Mas, a partir de 2014, quando eu entrei aqui, começou-se uma discussão de um curso novo que está rodando agora e que se toma para si, o curso de Desenvolvimento de Sistemas Educacionais. Desenvolvimento de Sistemas Educacionais foi gestado em 2014, quando eu trouxe para cá também, na verdade, antes de 2014, se eu não me engano, já se falava sobre esse curso. Mas, quando entrei, coloquei gás, trouxe representantes da área, trouxe o desenvolvedor de um sistema educacional que chama EducaTux para dar palestras e mostrar a importância do curso. E assim que assumi a gestão, passei a responsabilidade
para uma comissão que fez todo o estudo, liderado pelo professor Pedro, que aqui está, e, durante a gestão, ele formulou os planos de curso e colocou para aprovação da comunidade, sendo aprovado já na gestão do professor Robson e aberto o curso de desenvolvimento de sistemas educacionais, do qual a gente já passa agora a pensar em revisões dos planos, pois o horário ou alguma coisa está acontecendo que a gente tem evasão também grande dentro desse curso. Então, precisamos repensar. Repensar sempre, mas sempre com a ajuda de todos. Quanto mais cabeça estiver pensando, melhor. Por isso, a gente vai incluir os estudantes em todos os pontos de debate. Estudantes, técnicos, docentes e terceirizados, que conhecem o campus muito melhor do que eu e muito melhor do que todos, porque os terceirizados estão aqui desde o início do campus, antes mesmo de chegar qualquer um aqui, já tínhamos terceirizados. Tempo. Professor Robson tem 2 minutos para responder. Bem, pessoal, só um esclarecimento. Aqui eu tenho a tabela dos dados oficiais da plataforma PNP. Então, a gente tem um número de alunos maior do que tinha no início da minha gestão. A RAP é maior, a evasão é menor. É lógico que tem distorções, tá? Só para esclarecer. E depois, sobre a graduação em TI, que foi a pergunta, né? A gente montou uma comissão para reanalisar as ofertas do campus. Turnos, planos, propostas de novos cursos. E um dos cursos que está à mesa é a da graduação. Então, de forma bem aberta, bem debatida com a comunidade, a gente vai construir essas propostas para validação. E a gestão do professor Robson, caso seja essa a definição da comunidade, proporcionará os meios, os laboratórios para isso. Afinal, vamos ter 2 laboratórios apropriados para o curso. Afinal, já temos uma infraestrutura de TI que buscamos. Hoje, que a internet cabeada estável, com suítes novos, com Wi-Fi novos. Hoje você não chega à noite no campus, liga todos os laboratórios e cai a internet do campus. Hoje tem um Wi-Fi estabilizado que os alunos conseguem utilizar. Então, com essa infraestrutura, a gente vai permitir, oxalá, que tenhamos um curso de TI aqui no noturno, ou no diurno, ou qualquer que seja. A gente já está em debate, inclusive, turnos de alguns cursos, inclusive a forma dos cursos, se é presencial, se é EAD, se é concomitante. A comissão apresentou isso para a comunidade. Sinto que o colega não tenha tomado ciência, né? E a gente vai estar de forma transparente, até o final do ano, apresentando os resultados para a gente debater, inclusive a força de trabalho necessária para a contratação, já que ainda a gente tem um espaço de alguns docentes para se contratar em previsões futuras com o Ministério da Educação, assim que ele disponibilizar código de vagas para isso. Tá? Então, a gestão do professor Robson está engajada pelo curso de desenvolvimento de sistemas educacionais e pela área de TI, trazendo equipamentos para o Laboratório Maker e vamos lá. Vamos lá. Agora, gente, nós vamos proceder ao sorteio das perguntas do segmento dos técnicos, e o primeiro a responder vai ser o professor Robson, fazendo a alternância que a gente já se propôs. Como os candidatos enxergam as possibilidades de atuação docente na pesquisa e na extensão? E qual é a experiência dos candidatos nesses projetos? Pergunta muito auspiciosa. Só um momentinho. Só um momentinho, por favor. O questionamento do candidato Fernando, essa é a pergunta do segmento dos técnicos. Certo, correto. É sobre atuação docente. Muito bem. Perfeito. Obrigado a pergunta do nosso colega técnico. É importante esclarecer que o professor Robson sempre esteve engajado para trazer projetos de pesquisa e extensão, coordenando equipes ou em equipes que trouxeram esses projetos. Orientamos muitos alunos, fizemos muitas melhorias de infraestruturas, até citadas aqui pelo candidato, né? A gente está engajado em trazer importantes projetos, como, por exemplo, o Co-Creation Lab P Amarelo, como na Redes da Literatura, que está beneficiando um monte de alunos, né? A gente também está engajado para trazer projetos na área de TI, na área de sustentabilidade. Na área de sustentabilidade, trouxemos o projeto do MDR, de pesquisa, que é para a implementação de biodigestores e formação de startups. Então, a gestão do professor Robson sempre esteve engajada na pesquisa. Eu orientei muitos alunos de PIBIC, né, dando bolsas para esses alunos, para que eles pudessem se dedicar ao curso e pudessem também fazer a pesquisa aqui no campus. Alunos premiados, alunos de áreas distintas da do professor, que é a química, aluno de ensino médio em secretariado e aluno de tecnologia em secretariado.
Então, assim, a gente está preocupado com a pesquisa, com a orientação dos alunos. A gente sempre faz... eu sou coordenador de um grupo de pesquisa muito ativo aqui no campus, que trouxe importantes projetos, como o Núcleo de Estudos Agroecológicos, como o Co-Creation Lab, que eu já mencionei, né? Então, assim, nosso cuidado com a pesquisa e movimentando os grupos de pesquisa é muito grande. Inclusive, a gente ajudou, a partir da nossa coordenação de pesquisa e inovação, muito no edital ProGrupos, que teve implementação, inclusive, do Laboratório Redescobrir, de audiovisual, e que a gente vai aprimorar a infraestrutura dele quando entregar o CFT com espaço de audiovisual lá também. Então, a gente está à disposição da comunidade para melhorar. Tragam demandas, a gente não se furta a demandas, problemas que nós possamos resolver na comunidade. Tivemos importantes projetos do nosso grupo, coordenado por mim, na Feira Permanente. Tivemos um projeto também premiado, com menção honrosa, de alimentação escolar, da professora Laura. Então, a gente está muito engajado pela pesquisa científica. Obrigado. Agora, professor Fernando. 2 minutos. Então, gente, creio eu que quem perguntou queria perguntar sobre a participação dos técnicos na pesquisa, visto que os docentes têm total liberdade e carga horária ali. E falando em carga horária docente na pesquisa, foi graças a mim que hoje os docentes têm garantido as 12 horas de pesquisa ali. Pois quando da nova resolução de carga horária no Instituto Federal, tinha uma pegadinha dentro da resolução que tirava esse direito da gente fazer pesquisa. Pouco antes da votação, sentei eu com o professor Pedro, que aqui está, que era o relator do projeto, e mostrei para ele essa pegadinha que tiraria nosso direito de fazer pesquisa dentro do Instituto Federal de Brasília. E aí a gente conseguiu articular ali rapidamente, o Pedro, com todo o seu entrosamento político, conseguiu articular para que se derrubasse isso e se aprovasse a carga horária do jeito que está, garantindo as 12 horas para o Instituto Federal de Brasília. Essa visão de pesquisa é uma visão que eu tenho de longo prazo, gente, de muito tempo, e desde que entrei aqui brigo para isso, e brigo para que os técnicos sejam realmente incluídos ali na pesquisa, para que os técnicos possam orientar. A gente tem técnicos doutores, a gente tem técnicos que trabalham, que fazem pesquisa já, que apresentam projetos. Por que eles não podem ter uma carga horária reservada também para os projetos de pesquisa deles? Por que eles não podem orientar aqui dentro do Instituto Federal de Brasília? Por que que eles têm uma burocracia imensa para ser orientador num projeto de graduação, orientar alguém nas letras, alguém na pedagogia, alguém no secretariado, orientar um aluno do ensino médio e ter essa carga reduzida na sua carga horária? Então, essa é uma luta que eu tenho lá do início. Brigamos pela portaria 01, que incluísse os técnicos, brigamos para que essa demanda fosse levada para o Conselho Superior. Como hoje o campus São Sebastião tem pouca representatividade, ou quase nenhuma dentro do Conselho Superior, a gente fica perdido, a gente fica vencido nessas votações. Então, um olhar diferenciado para a pesquisa tem que incluir todos os participantes do campus, todo o segmento, técnicos, professores e estudantes, para que assim a gente desenvolva uma pesquisa de qualidade, uma pesquisa bem feita, e para que a gente possa trazer resultado para a nossa sociedade. Vamos proceder agora à segunda pergunta do segmento dos técnicos. Quem vai iniciar agora vai ser o professor Fernando, a resposta. Quais melhorias foram feitas na sua gestão? Então, pessoal, durante a minha gestão, que foi uma gestão curta, a gente pegou a gestão só para que o campus alcançasse a maioridade, que era completar os 5 anos, e assim pudesse fazer uma eleição nos 2 primeiros anos, e aí a gente ficou mais um ano para que se juntasse a eleição com o reitor. Então, nos 3 primeiros anos de mandato, eu consegui recursos para a criação de todos os laboratórios que aqui existem hoje. Então, sim, tem feito ampliação dos laboratórios, mas todos os espaços que existem hoje foi criado na minha gestão. Laboratório de Biologia, Laboratório de Química, Laboratório de Computação, Laboratório de Robótica e Aplicativos e Ludoif. Foi conseguido através de recursos da nossa gestão. Foi feito por diversas mãos. E passado por um grupo de pesquisa que era coordenado pelo professor Robson. Mas todos tiveram passado pela minha gestão. Durante a minha gestão, eu modulei o ginásio. Foi nós que colocamos a tabela do ginásio, fomos nós que reformamos o banheiro do ginásio, foi nós que ampliamos os acessos do campus. Brigamos para que o campus tivesse
o Habite-se, para que a gente pudesse fazer mais coisas. Infelizmente, descobrimos durante nossa gestão que o campus foi feito errado. O campus tem entrada errada e por isso a gente não consegue o Habite-se. O campus teria que ter entrada lá pela rua principal, que é aquela de cima, onde nem é cercado hoje. Aquele espaço é do IFB. E aí eu fui brigar para que se cercasse aquele espaço. Não conseguimos ainda. Briguei para que se colocasse a cobertura entre blocos e deixei recursos para isso. No final da minha gestão, nós tínhamos R$300 mil sobrando em caixa. E poderia ter se coberto para que os alunos parassem de pegar chuva quando vai passar para os laboratórios, para que os alunos deixassem de perder a aula de educação física quando está chovendo, porque a professora fica dentro do ginásio e os alunos aqui ilhados. Deixei para que fizesse, pedi para que se fizesse, tem nas atas falando sobre isso e até hoje não foi feito. Candidato Robson, 2 minutos. Dinheiro eu não sei não, porque o processo nunca existiu da cobertura. E o recurso CT Infra não foi o senhor que conseguiu, foi edital, tá? Edital. Que eu fiz o projeto nas minhas férias, com o apoio da galera. Então, só para esclarecer. Bem, ações da nossa gestão. Conseguimos recursos para os laboratórios que o professor mencionou, né, pelo nosso grupo. Conseguimos o núcleo de estudos agroecológicos. Fizemos o projeto das vivericultoras, implementando infraestrutura de sustentabilidade no campus. Fizemos a arborização do campus, antes de ser gestão, tá, pessoal? Depois da gestão, nós fizemos, falando rápido, porque é muita coisa. A melhoria da infraestrutura do campus de TI, como eu falei para vocês, servidores novos, computadores novos, Wi-Fi. Fizemos ainda, pessoal, o processo de biodigestores, que está em andamento. Fizemos ali o CFT, que vai ter laboratório de robótica de aplicativos de jogos digitais, ludoteca nova, trocadores de fraldas nos banheiros, vai ter laboratório de multiletramentos, escritório modelo de gestão de negócios, Co-Creation Lab Pé Amarelo, a ludoteca antiga no múltiplas funções, nós que fizemos, o parquinho infantil, nós que fizemos, espaço do estudante, que a gente só falta ligar a luz, nós que fizemos, iluminação aqui no beco, nós corremos atrás da emenda, né? Nós entramos em emenda da calçadas acessíveis do bairro inteiro até o ponto de ônibus. Nós corremos atrás da emenda, deputado Chico Vigilante. Né? Então, assim, pessoal, é uma gestão empenhada. O que mais que a gente fez? Estacionamento do campus para os alunos, mais armários disponibilizados para os alunos, edital do NAPNE, que é referência do IFB, dando bolsa para os estudantes acompanhar os deficientes, edital da ludoteca, né? Conseguimos as bolsas para os estudantes poderem atuar lá e também possibilitar que as alunas acompanhassem as suas aulas sem os filhos estarem assistidos já de forma adequada. Vamos ver mais o que a gente fez aqui. Nós criamos um clima harmonioso entre os setores e os colegiados. Os colegiados trabalham juntos hoje. Eles não estão mais separados. Eles fazem projetos em conjunto para o IFB. Conseguimos estruturar... Opa, obrigado. Muita coisa. Pessoal, finalizamos, então, a parte das perguntas do segmento dos técnicos e vamos proceder ao sorteio das perguntas do segmento dos docentes. E quem vai começar a responder? Candidato Robson. É grande também, prestem atenção. Quais... Alguém me ajuda aqui? Segura a pergunta. Quais decisões estratégicas do campus vêm sendo tomadas de maneira participativa? E como se dá essa participação? Como vocês pretendem aumentar a participação da comunidade nas decisões estratégicas, como contratação docente e definição de novos cursos e espaços? Obrigado pela pergunta, muito oportuno. A gente vem trabalhando... Calma. Tempo. Novamente, agradeço a pergunta. A gente vem trabalhando proativamente para que as representações estudantis existam, né? Então, nós possibilitamos que o Grêmio, com apoio aqui da gestão e da professora Pilar, que ajudou bastante nesse processo, se constituísse. Nós disponibilizamos uma sala para que o Grêmio pudesse se organizar. Nós atuamos com o Centro Acadêmico de Pedagogia, muito forte. Infelizmente, algumas alunas se formaram e agora estou vendo movimentações para tanto letras quanto pedagogia reestruturarem, né? E a gente está aberto para construir junto com os alunos, como sempre estivemos. A gente tem um outro importante papel aqui no Conselho Gestor, onde os alunos participam. Então, os alunos eles têm voz ativa dentro do Conselho Gestor do campus, que já fez mais de 24 reuniões nesse período todo, antes eram apenas 2. E os alunos serão convidados oportunamente pela Comissão das Ofertas, que vai apresentar para vocês os estudos para que vocês nos auxiliem a analisar essas ofertas e a adequação dos cursos de vocês.
É um trabalho que já está em andamento e coordenado aqui de novo pelo professor Pedro, e ele vai apresentar para vocês, junto com o coletivo, como é que está esse estudo, né? Tem estudos para implementação de cursos EAD, estudos para pós-graduação, estudo para mudança de turno de curso, estudo para colocar um curso superior novo. Então, está tudo lá e a gente vai estar engajado para implementar isso daí a partir da aprovação e da participação da comunidade. Então, a nossa gestão, a gestão que está sempre aberta para o estudante, a gente trata os estudantes da mesma maneira que trata todos os colegas aqui. A gente sempre esteve perto do estudante, ouvindo os pleitos dele. Então, a gente espera que os estudantes da nossa nova gestão também possam prosseguir se organizando, né, com o novo Grêmio Estudantil, que deve ser eleito aí, né, creio eu, para que vocês possam nos apoiar, assessorando tanto no Conselho Gestor, né, quanto também fazendo o controle social, trazendo as necessidades dos alunos. Nós estamos pensando também em como o Grêmio e os centros acadêmicos podem nos ajudar, uma vez que eles estiverem constituídos. Tempo. Na hora... Tempo. Obrigado. Candidato Fernando, 2 minutos. Agradecer a pergunta, excelente pergunta. E como eu tenho passado nas salas e falado sobre essa representação, o que teremos que ver? O candidato postou vídeos recentemente dizendo que o Grêmio foi criado em sua gestão. É desmerecer demais o trabalho de 2 mulheres muito importantes que tiveram aqui. A Maria Eduarda, que foi a primeira presidente do Grêmio Estudantil, e a Gisele, que foi a segunda presidente do Grêmio Estudantil. E aí reconhece a gestão do 3º presidente, um homem, Wagner. Então, por que desmerecer essas 2 mulheres que lutaram tanto para a criação de um Grêmio Estudantil dentro dessa instituição? Quero dizer que a participação vai ser efetiva. Falei em sala e falo aqui para vocês. No primeiro dia de gestão, vou criar uma comissão chamada Conselho de Decisão. Nela vai estar presente estudantes de todos os níveis, professores, técnicos e terceirizados dentro dessa comissão. Comissão de gestão que vai tomar decisões rápidas, porque o Conselho Gestor se reúne, gente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. As decisões do campo são diárias, a gente precisa de diariamente tomar decisões. E ali vamos tomar as nossas decisões. Vou reunir os estudantes para voltar a discutir o auxílio estudantil. Vou voltar a usar as planilhas que usávamos de planejamento. Voltaremos... Por favor... Está parada. Pessoal, vamos voltar? Vai lá, candidato. Voltaremos a ter nossas reuniões de planejamentos que foram extintas. Pegaremos nossas planilhas para a contratação de professores. Hoje, nossos estudantes sofrem com falta de professores e os professores sofrem com sobrecarga. E a atual gestão contratou um professor de agroecologia para o campus. Não perguntou ninguém, não tem base nenhuma, não tem o eixo no campus. E a gente tem um professor aqui de agroecologia. Então, temos sobrecarga de professores, temos falta de professores em sala de aula e a gestão diz que está escutando os estudantes. Eu nunca vi uma reunião com os estudantes para discutir sobre... Tempo. Pessoal, o candidato Robson pediu direito de resposta e a comissão concedeu. 1 minuto. Obrigado. Só para esclarecer, pessoal, que já existe um conselho decisório, é o conselho gestor, tá? E é um conselho de assessoramento, aconselhamento e controle social.
Ocorre que o professor Fernando só fez 2 reuniões desse conselho na sua gestão, depois não prosseguiu. Então, não sei como é que ele vai fazer isso agora, né? Outra situação aí que a gente tem que esclarecer para a comunidade, de novo, há uma política de assistência estudantil. Ela vai ser reavaliada esse ano de novo, e os estudantes é um membro importante da comunidade que vai ser consultada novamente. Então, não adianta o professor prometer uma coisa que ele não vai conseguir cumprir, tá? Porque, realmente, a política, ela tem lá a prioridade de dar auxílio para os mais vulneráveis via auxílio permanência. É assim que funciona, tá? E sobre a questão do planejamento, a gente faz o planejamento nos colegiados de forma coletiva aqui nas nossas reuniões gerais, tá? E estamos fazendo um planejamento agora para a oferta dos cursos, inclusive planejamento. Tempo. Peraí, obrigado. Pessoal, a plateia não pode se manifestar. Ao final, vocês podem conversar com os candidatos, ok? Estamos deliberando um pedido de direito de resposta. Gente, a nossa comunicação com eles está muito ruim, porque assim, então a gente tinha que ter definido mais esses próximos debates de direito de resposta por causa de quê? Porque foi uma interpretação que foi o que eu vi de ofensivo foi só isso. E não foi o tema da resposta. Então, na próxima vez, nos próximos debates, a gente, quando alguém pedir direito de resposta, a gente tem que ir lá e registrar em relação a tudo, para não acontecer isso. Sim, o candidato tem toda a pedir isso, o mediador traz isso para acontecer, porque senão a gente não fica sabendo. Pessoal, vamos lá. O candidato Fernando solicitou o direito de resposta, a comissão negou. Vamos agora para a segunda pergunta do segmento dos docentes. Não, o Fernando responde. Candidato Fernando. Gostaria que os candidatos relatassem os projetos de ensino, pesquisa e extensão que já realizaram no campus. Tempo. Então, pessoal, como falei, nossos projetos de ensino, pesquisa e extensão foram diversos durante a gestão e antes da gestão. Tenho parcerias com a UNB, tenho um grupo de pesquisa formado na UNB, em Polônia, na Inglaterra e em Barcelona, onde eu trabalho atuando no eixo de Pattern Formation, que é formação de padrão e dinâmica de populações em sistemas complexos. Bom, é muito difícil trazer esse eixo para cá. Tento me adequar e trabalhar junto com os alunos. Trabalhei com diversos alunos na orientação sobre programação e linguagem de programação. Trabalhei com o Francisco sobre formação em estudos de física. Criei o grupo de pesquisa que o Robson é o atual diretor. Foi passado para ele, o grupo foi criado sobre a minha gestão. Foi eu que criei, formado, se chamava Educação em Ciência. E aí, quando assumi a gestão, passei a coordenação para o professor Robson, para que eu pudesse tocar a gestão do campus. Então, nesse período, eu desenvolvi todos os meus projetos e voltei para a sala de aula. Dentro da sala de aula, continuei articulando com os alunos para que eles fossem para as melhores áreas que eles queriam, para que sentassem com os outros professores e para que conversassem e divulgassem suas pesquisas e suas ciências. Criei no campus a jornada, a semana de pesquisa e extensão,
foi criado lá atrás, antes mesmo da minha gestão, foi criado quando eu era coordenador de pesquisa e extensão do campus. Tentei a abertura do curso de pós-graduação em Taguatinga, quando eu ainda era coordenador de pós-graduação, geral de pós-graduação. Tentei articular entre os campi para que se fizesse um mestrado interdisciplinar entre vários campi, visto que aprendi, quando na abertura do campus do mestrado em Taguatinga, que um campus sozinho não consegue fazer um mestrado dentro do Instituto Federal, e venho trabalhando para que a gente consiga ampliar a nossa pós-graduação aqui. Hoje a gente tem pós-graduação no campus Brasília. Tentamos trazer pós-graduação para o campus São Sebastião, para que nossos estudantes... Tempo. 2 minutos, candidato Robson. Bem oportuna essa pergunta, né? Porque realmente eu vou reforçar que aqui o professor Robson coordenou diversos projetos de pesquisa. Ao assumir o grupo de pesquisa, que não tinha pesquisa nenhuma, a gente fez muitos projetos aqui para o nosso campus, como o Núcleo de Estudos Agroecológicos, como o projeto de horticultura urbana com pessoas com deficiência, lá na Horta Girassol, que eu coordenei, foi premiado no Conecta, como o curso de vivência em horta orgânica, na Unidade de Internação de São Sebastião, para menores do sistema socioeducativo, como o projeto das vivericultoras para mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Coordenamos também PIBICs na área de plantas medicinais com alunos de ensino médio, coordenamos programas de PIBIC na área de biosorção de metais com alunos de curso superior de Planaltina e do Gama, que fizeram as pesquisas aqui no campus com a gente. A gente também orientou alunos de secretariado em projeto na área de gestão. Também apoiamos o pessoal do grupo de pesquisa a submeter ao edital do CT Infra, onde a gente montou os laboratórios didáticos aqui de pesquisa do nosso campus. Corremos atrás de recursos, enquanto líder de pesquisa, para a implementação do Co-Creation Lab P Amarelo. Então, assim, pessoal, a gestão do professor Robson e o professor Robson como coordenador de grupo de pesquisa no campus São Sebastião, trouxe importantes recursos, bolsas, infraestrutura para a nossa comunidade. E vai continuar fazendo mais. Então, a gente espera que você decida bem lá. Quem faz mais pela pesquisa do campus é o 19 aí na cabeça. Tá bom? Eu não sei se tem mais número. Tem mais um tempinho ainda? Ô, maravilha! E a gente vai fazer agora um chamamento público para trazer projetos de cursos para a comunidade na área de sustentabilidade e agricultura. Acabou agora. Obrigado, gente. Tempo. Pessoal, vamos a um breve intervalo de 3 minutos para prosseguir para o 4º bloco, que são as considerações finais de cada candidato. Pessoal, vamos voltar, por favor? Nosso intervalo finalizou. E eu tenho 2 avisos importantes da comissão. Antes da gente entrar no 4º bloco, com vistas a termos o maior número de pessoas possíveis aqui na plateia, nós vamos dar 2 informes. Pessoal, vamos lá? Vamos sentar? Eu peço que quem for participar do debate já tome seus lugares. Os informes são o seguinte, prestem atenção que é muito importante. Precisamos de mais participação, especialmente do segmento dos nossos colegas técnicos, para a elaboração de perguntas. A resolução que coordena os debates, ela orienta, caso a gente não tenha número de perguntas suficiente de um segmento, que a gente pegue de outro segmento, mas nós entendemos que é essencial a participação de todos. Então, vai estar sendo reaberto o formulário para que vocês possam fazer novas perguntas para os próximos debates, porque nós teremos mais 2 debates, um hoje à noite e o outro segunda à tarde. Outra questão que vai ser, a comissão vai procurar os candidatos e o presidente da comissão que me pediu para fazer esses informes, tá? Para verificar a possibilidade de adiantar o debate de segunda para as 14 horas, tendo em vista que foi remarcado o debate dos candidatos a reitor para as 15 horas. Ok? Então, são só esses 2 informes, mas são super importantes. Contamos com a participação dos nossos colegas técnicos para elaborar perguntas aos candidatos.
Vamos, então, proceder ao sorteio da ordem das considerações finais de cada candidato. Cada um terá 2 minutos. Primeiro candidato a fazer suas considerações finais, candidato Robson Caldas. Dois minutos. Bem, pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de vocês terem comparecido e analisado aqui as propostas do debate. Gostaria de pedir um voto de confiança para que a gente possa pensar para frente, para a melhoria do campus e não pensar para trás, valorizando aí os nossos técnicos, aprimorando aí o programa de gestão e a questão da qualidade de vida no trabalho, trabalhando aqui com os nossos estudantes com uma assistência estudantil forte, acolhedora, aprimorando os processos nela, né? Quando a gente fala de projetos, pessoal, a gente está falando do estudante. A gente quer que o estudante receba esses benefícios, que ele tenha uma bolsa, que ele faça um estágio, que ele se aprimore enquanto profissional e possivelmente como cientista. Também, pessoal, podem ter certeza que o trabalho que está sendo feito pela comunidade de São Sebastião está sendo bem feito pelos nossos professores e técnicos. Então, até o final do ano, a gente vai apresentar uma proposta para vocês de aprimoramento das nossas ofertas e a gente quer que vocês sejam parte importante disso, inclusive com a previsão de professores e infraestrutura, melhorias de infraestrutura para isso. Também, pessoal, nós estamos engajados aí, a gente já começou, né, esse processo para garantir a alimentação escolar para os nossos estudantes. Já vamos fazer a reforma ali, transformar no refeitório, já garantimos, através do trabalho e da batalha dos estudantes conosco, lado a lado, conseguindo esse recurso do deputado Israel Batista. Os estudantes de São Sebastião foram importantes nesse processo e que já está recebendo um auxílio alimentação. A gente sabe que é pouco, mas a gente vai correr atrás, porque a gente não se furta ao diálogo. E a gente, esses 4 anos, a gente buscou vocês na casa de vocês, a gente foi até a casa de vocês, com todos os cortes necessários que tiveram aí, né, desnecessários que tiveram aí. Tivemos as portas do MEC fechadas, mas isso não nos deixou abalados para a gente deixar de lutar por vocês. Então, agora que a gente tem um cenário político mais favorável, a gente quer trazer mais e fazer melhor para vocês. Tá? Saibam que o professor Robson, ele não dorme e ele vive pensando no IFB 24 horas por dia. Obrigado. Candidato Fernando, 2 minutos. Bom dia, gente. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. É com muita alegria que eu vejo esse auditório lotado para um debate de ideias, para um debate que a gente colocou as propostas e vocês puderam analisar os 2 candidatos frente a frente. Diálogo é o que eu mais prego e é isso que a gente vai voltar a ter no campus. Diálogo não entre os grupos, mas entre vocês, entre nós, entre todos. Todos serão escutados e todos terão voz e direito dentro de todas as políticas do campus. O campus não se faz somente com projetos. Um gestor ele tem que ouvir e mudar as políticas para que todos sejam incluídos. E isso que foi o meu papel durante a gestão. Eu tentei quebrar as amarras e as políticas e diminuir as burocracias do Instituto Federal. Após sair, as burocracias voltaram. Então, vamos voltar de novo para dentro do Conselho Superior, dentro do CEP, colocar estudantes dentro desses órgãos colegiados, colocar técnicos dentro desses órgãos colegiados, colocar professores dentro desses órgãos colegiados que tenham vista para o nosso campus, para que o nosso campus possa ser respeitado novamente dentro da reitoria. Costumo dizer que, como o Falcão dizia lá, paz sem voz não é paz, é medo. E é o que a gente tem hoje aqui. Então, é uma paz relativa, é onde eu não posso falar. Porque quando eu coloquei meus contrapontos, quando eu apliquei, quando eu mostrei, olhem para o teto, olhem para baixo, olhem para a parede do auditório, eu fui atacado com ofensas pessoais. Simplesmente mostrando a realidade que existe no campus hoje. Então, daqui para frente, votando 17, no dia 17,
a gente vai voltar a ter um diálogo aberto, a gente vai voltar a ser maduro, a gente vai voltar a respeitar as opiniões alheias, as opiniões das minorias, a gente vai voltar a ser um campus inclusivo, a gente vai voltar a ter relação com a sociedade, a gente vai voltar a ter estágio e emprego dentro de São Sebastião para os nossos estudantes, a gente vai voltar a conversar com a comunidade para que eles estejam aqui dentro desse auditório, fazendo palestras, mostrando o campus para toda a sociedade de São Sebastião. Muito obrigado, votem 17. Tempo. Pessoal, a comissão pediu para reforçar que hoje à noite teremos debate, o segundo debate, e que o formulário para vocês enviarem perguntas foi reaberto. Entretanto, essas novas perguntas serão consideradas apenas para o terceiro debate, que vai ser na segunda-feira, à tarde, horário ainda a confirmar. Ok? Já confirmaram? 14 horas, então, na segunda-feira. Bom dia a todos e a todas.